Esqueça Alexander Dugin, ele é irrelevante. Quem manda na filosofia russa hoje é Dmitry Galkovsky. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Chega a ser senso comum dizer que o pessoal no Ocidente, e claro, também aqui no Brasil, tem dificuldade de entender a real cultura russa. Muitos jornalistas, filósofos e escritores recentemente começaram a explorar uma figura mitológica na Rússia de nome Alexander Dugin. Ele seria o filósofo eurasianista que estaria por trás das justificativas de Putin para a invasão na Ucrânia e todas essas idiosincrasias das ações que vemos os russos tomarem. Isso alçou ele a uma figura central na filosofia russa. Ajudam alguns outros fatos. Ele fala inglês bem, aliás, fala várias línguas e tem uma imagem bastante televisiva. E com sua longa barba remete a um certo misticismo que muita gente no Ocidente associa à cultura russa. Eu mesmo me considero culpado disso. Meu vídeo sobre Alexander Dugin compara ele com Rasputin. Veja o vídeo Eurasianismo, a macabra conspiração do guru de Putin. Diga-se de passagem, muita gente na cultura ocidental fez exatamente essa comparação. O problema é que pessoas de fora da Rússia tendem a sobre-representar pessoas russas que falam suas línguas, principalmente o inglês. Dugin fala inglês bem, fez várias entrevistas até com Olavo de Carvalho. Mais que isso, o Ocidente tende a buscar russos que se alinham a seus estereótipos e preconceitos. Dugin, com seu ar místico e semelhança com Rasputin, ganhou de graça essa ideia de ser o mentor intelectual da desgraçada decisão do Putin de invadir a Ucrânia. Porém, nos acode Kamil Galiv, russo que morou na Rússia a maior parte da sua vida, até ter que fugir de lá por ter feito críticas ao governo russo. Hoje é professor nos Estados Unidos e considerado um dos principais expoentes para entender a cultura russa. Já fizemos vários vídeos aqui com base em informações dele e hoje vamos seguir uma outra thread dele no Twitter. Como de costume, o link para essa thread está na descrição do vídeo. E o ponto central dessa thread é que, ao contrário do que todo mundo está falando, o filósofo mais influente na Rússia nos últimos tempos não é Dugin, é Galkovsky. Provavelmente as ideias dele influenciaram muito mais a invasão da Ucrânia do que as ideias de Dugin. Mas quem é Dmitry Galkovsky? Por que ninguém nunca ouviu falar dele antes? Bem, primeiro porque ele não fala uma palavra sequer de outra língua que não seja o russo. Lembra, o cara é um nacionalista, não vai ficar se rebaixando a aprender outras línguas. Não é só isso, ele é um fenômeno da internet. O grosso das suas ideias está em blogs, textos e posts na internet. Dugin tem vários livros escritos. Todas as principais ideias do Dugin estão nos livros, e muitos desses livros já foram traduzidos para outras línguas. Então é relativamente fácil para alguém no Ocidente comprar um livro desses e conhecer suas ideias. Ao contrário, Galkovsky até tem alguns livros publicados, mas não são significativos, e o grosso do seu pensamento está fragmentado em milhares de blogs, posts e vídeos na internet. Isso torna conhecer as ideias dele muito mais complicada para alguém no Ocidente. Tem também o aspecto do glamour, né? Enquanto Dugin tem aquela barba bonita e bate com o estereótipo místico que o Ocidente encara a Rússia, Galkovsky é um cara feio, com uma barba rala, gordinho, não é uma pessoa muito impressionante. O resultado final é que todo o Ocidente está prestando atenção às ideias erradas. Não são as ideias de Dugin que o povo russo, inclusive o governo russo, está seguindo. São as ideias de Galkovsky. Mas então, quem é Dmitry Galkovsky? Ele se graduou em filosofia na Universidade de Moscou em 1986 e se tornou escritor de ficção, mas nunca fez muito sucesso. Seu primeiro livro, A Trava Infinita, foi rejeitado pelas editoras da época e só viu algum leitor muitos anos depois da era da internet. E foi nesse ambiente que ele floresceu. Em 2003, ele entrou para o livejournal.com, um site de blogs individuais muito usados na Rússia e em outras partes da Europa. Foi ali, em posts quase diários, dissecando a filosofia e a história da Rússia e da União Soviética, que ele descrevia a maior parte das suas ideias e era acompanhado por uma grande quantidade de jovens russos nacionalistas. Essa é a questão aqui.
Esses posts deles atingiam principalmente os jovens nacionalistas russos. Isso numa época que a Rússia estava mal. Lembra, a década de 1990 foi muito ruim para a Rússia. Depois do desmanche da União Soviética, vieram anos de reorganização muito penosos, com muita roubalheira do governo, muita corrupção e aquela queda do sentimento nacionalista, porque afinal, seja lá o que for, a União Soviética fracassou. Muita gente passou fome, muita gente desistiu e fugiu para o Ocidente. Os jovens nacionalistas russos eram aqueles que acreditavam realmente que a Rússia tinha algo a mais, era algo pelo qual valia a pena lutar. E as ideias servidas a eles por Galkovsky construíram essa identidade ultranacionalista russa. A Rússia como um império grandioso que foi traído por algumas pessoas, o Ocidente como grande inimigo. Veja, ele não é conselheiro do Putin. Aliás, diga-se de passagem, o Dugin também não é. Mas é alguém que preenche o imaginário russo muito mais do que Dugin. No final, várias figuras do governo russo já foram vistas replicando, linha por linha, as ideias dele. O que mostra que a influência é significativa. Mas afinal, quais são essas ideias? O que é o nacionalismo de Galkovsky? Bem, as ideias podem chocar muita gente no Ocidente, mas ao mesmo tempo vão soar extremamente familiares em alguns rincões da internet. Por exemplo, ele nega a Idade das Trevas. Segundo ele, não houve de fato perseguições da Igreja Católica, Inquisição. Ao contrário, aquela foi uma época libertadora. Eu confesso que tenho minhas dúvidas sobre esse tema. A maior parte das universidades, os grandes centros de estudo, de fato, toda a estrutura que mais adiante levaria à Renascença, veio diretamente dessa época. Será que realmente era uma Idade das Trevas? Outra visão dele eu considero mais complicada, mas mesmo assim reconheço que tem alguma lógica. É a ideia da criptocolônia. Segundo ele, durante a maior parte do século XX, a Rússia foi uma criptocolônia da Inglaterra e da Alemanha. Veja, a Rússia sofreu um golpe em 1917, na visão dele, orquestrado por forças ocidentais. Quem derrubou o grande império russo não foi o povo russo, mas sim alguns poucos militares influenciados ou talvez comprados pelo Ocidente. A Rússia, a partir de 1917, se tornou uma criptocolônia controlada pelo Ocidente. Os bolcheviques eram agentes de inteligência alemães e ingleses, particularmente Trotsky era o representante alemão e Stalin o representante inglês, que acabou dominando por muitos anos a Rússia. E todo o legado da história do comunismo era a dominação inglesa sobre a Rússia. A Rússia comunista, a União Soviética em si, era uma construção inglesa. As disputas que a União Soviética se envolveu foram devido à rivalidade entre Inglaterra e Estados Unidos. Veja, a Rússia era um joguete exclusivamente inglês. Os americanos sempre foram inimigos de verdade, segundo a visão de Galkovsky. Isso pode parecer loucura. A União Soviética era inimiga do Ocidente por toda a Guerra Fria. Apenas agora, após se livrarem do comunismo ocidental, que a Rússia pode tentar novamente se ligar ao passado. Mas lembra, de fato, antes da Rússia se tornar comunista, os principais partidos comunistas estavam na Alemanha. Era, de fato, na Alemanha, na França e na Inglaterra que as ideias do comunismo mais se manifestavam no início do século XX. Todos imaginavam, então, que o primeiro país a implementar o comunismo seria a Alemanha. E ela esteve bem perto disso, de fato, só que a Rússia implementou primeiro. Como explicamos no vídeo A Revolução Alemã de 1918, a estratégia das tesouras na origem do socialismo, a violência dos bolcheviques na Rússia nos primeiros anos acabou minando a iniciativa comunista no resto da Europa. Na visão dele, a Rússia estava perto de ganhar a Primeira Guerra Mundial e passaria a ter a maior extensão territorial de toda a sua história, quando a Europa Ocidental, preocupada com isso, decidiu sabotar o país e implantar o comunismo na Rússia. Para mim, me parece uma teoria da conspiração isso, mas, como destaquei, tem alguma lógica. Na visão de muitos russos é exatamente isso. A Rússia imperial era a Grande Rússia. Então, eles acham mesmo que a Rússia tem direito a todos os territórios
que um dia pertenceram ao Império Russo. Foram os comunistas que cooptaram movimentos separatistas em vários países, inclusive na Ucrânia, prometendo a independência daquele país. Ok, a Ucrânia teria a independência da Rússia, mas continuaria dentro da União Soviética. Segundo Galkovsky, lógico, seria crucial para a Rússia recuperar todas as áreas do antigo Império Russo. Galkovsky não é um intelectual brilhante, mas fala a língua dos nacionalistas russos. Toda a construção da Rússia moderna foi baseada nessas ideias, meio toscas e coisa e tal, mas que tem repercussão por lá. Muito mais em uma premissa de um passado imperial perdido do que nas ideias de um futuro eurasiano prometido, que é a visão do Dugin. A influência de Galkovsky no povo russo é muito maior do que a de Dugin, e isso explica muito da visão russa atual. Eu mesmo cheguei a falar várias vezes aqui que Putin se compara muito mais a imperadores russos antigos do que propriamente alguém que visa algo no futuro. Não é uma visão de grandeza futura assegurada, como diz Dugin. É uma visão que busca um passado grandioso que teria sido roubado ou teria sido perdido. Você pode achar esse tipo de ideia muito ruim, mas elas convencem as pessoas pela lógica. E isso é algo que vemos muito fortalecido na internet. Como todo mundo dá opinião na internet, o valor da autoridade fica muito menor. As pessoas baseiam suas crenças na lógica. Esse tipo de fenômeno acontece aqui no Brasil também. É importante cuidar para não levar isso para a violência ou atitudes ditatoriais absurdas no futuro. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!